Olá, turma. Vamos para mais uma aula número 2, a parte 2. Esta aula trata de estrutura dos computadores digitais dentro da disciplina Sistemas Computacionais. Vamos dar continuidade à parte um. Nós estávamos falando sobre sistemas operacionais. E os sistemas operacionais são o quê? São programas que controlam dispositivos de hardware e também controlam a execução de programas aplicativos, de programas e aplicativos. O objetivo geral de um sistema operacional é gerenciar os recursos do computador. Esse é o objetivo geral. E temos aqui três objetivos específicos. O primeiro deles é otimizar o uso dos recursos. Ou seja, nós temos interesse no máximo de desempenho e eficiência de todo o sistema computacional. Também o sistema operacional tem como objetivo específico prover serviços padronizados. A palavra aqui, padronizados, é central quando nós falamos em sistemas operacionais. Prover serviços padronizados de funções e interfaces. É importante ter em mente que você tem um programa de computador, você, programador, elabora, constrói, e você coloca esse programa dentro de um computador onde está rodando ou está sendo executado um sistema operacional. Quando eu executo esse programa, o sistema operacional vai fazer um processo de compilação, vai transformar esse seu programa em é, uma sequência de códigos binários, zeros e uns. Essa sequência de códigos binários são compreendidos pelo sistema, pelo microprocessador. E é importante ter em mente que essa compreensão ela é padronizada. Os códigos que são fornecidos ao microprocessador, eles são sempre os mesmos. Então, quando eu troco o microprocessador, eu tenho um microprocessador Intel e eu utilizo um microprocessador da AMD, o programa roda do mesmo jeito. E o que o sistema operacional entrega é alguma coisa padronizada. Os códigos são os mesmos. Então, o processador ele recebe exatamente os mesmos códigos. Portanto, temos aqui o provisão, né? Ou o objetivo específico de prover serviços padronizados de funções e interfaces. Exatamente isso que o sistema operacional faz. E assegura também a integridade e a segurança dos dados e programas. Essa é outra finalidade do sistema operacional que precisa ser atendida, tá ok? Temos aqui um diagrama de blocos que mostra aqui o hardware, o sistema operacional e os programas e aplicativos. Por meio do sistema operacional, que é um gerenciador do processador, da memória, dos dispositivos, e gerenciador de aplicativos, por meio desse gerenciamento do sistema operacional, eu tenho aqui meus programas e aplicativos, como, por exemplo, um editor de texto, um editor de planilhas eletrônicas, base de dados, navegadores de internet, gráficos, CAD, jogos, etc., música. Tudo isso aqui vai ser gerenciado, vai ser objeto, né, desse gerenciamento do sistema operacional, de tal forma a permitir um uso otimizado do hardware. Por exemplo, quando eu abro, por exemplo, uma planilha, eu vou visualizar essa planilha aqui no monitor, que é um dispositivo de entrada e saída. Também posso ter aqui uma base de dados e eu preciso transmitir essa base de dados, mandar essa base de dados para algum lugar distante, por meio de uma rede de computadores, por meio da internet. Então, por meio do sistema operacional, eu aciono aqui os protocolos de comunicação, que vão pegar essa base de dados e vão enviá-la por meio de uma rede até o seu destinatário. E assim sucessivamente. Então, qualquer programa que eu tenha aqui, ele de alguma forma, por meio do sistema operacional, vai utilizar
o hardware como um todo, tanto dispositivo de entrada e saída, quanto armazenamento, quanto comunicação. Então, ainda falando de sistemas operacionais, estamos repetindo um pouco do que já falamos nos slides anteriores, e complementando. Como a gente já comentou, o sistema operacional é responsável pelo gerenciamento e controle dos recursos do computador. Já mencionamos isso no slide anterior e estamos aqui enfatizando gerenciamento e controle dos recursos do computador. Que recursos são esses? A unidade central de processamento, memória, o armazenamento, dispositivo de entrada e saída e a comunicação. Memória aqui, eu penso na memória RAM, por exemplo, penso nas memórias de estado sólido. E também pensamos aqui nas unidades, no caso do armazenamento, unidade de disco óptico, por exemplo, e unidade magnética, como um HD, os dispositivos de entrada e saída, como uma impressora, por exemplo, um microfone, e a comunicação. A gente está pensando aqui já comunicação remota, né, via rede de computadores. O sistema operacional também gerencia softwares aplicativos por meio do chaveamento de tarefas. Esse chaveamento de tarefas tem a ver com a definição de prioridade, como que um aplicativo que está sendo executado no sistema operacional, naquele computador, e um outro aplicativo que também está sendo executado naquele mesmo computador, como que aqueles dois aplicativos eles vão, cada um deles, utilizar recursos do seu sistema, especialmente com relação à unidade central de processamento, a memória associada a essa unidade central de processamento, e assim ele vai administrando as prioridades, permitindo que os programas sejam executados e o usuário visualize ali todos os resultados que cada programa produz. Também o sistema operacional é responsável por serviços padronizados para o acesso aos recursos do computador. Já mencionamos isso, né? Transparência da configuração do hardware para o aplicativo e instalação, alteração de recursos administrados pelo sistema operacional. A transparência aqui da configuração do hardware para o aplicativo tem a ver com o fato de que eu rodo esse aplicativo independentemente do hardware. Ou seja, eu rodo esse aplicativo em hardwares diferentes. Então, o sistema operacional, ele produz ali uma padronização que permite que aquele aplicativo seja, vamos dizer assim, compreendido por diferentes hardwares, por diferentes microprocessadores de diferentes fabricantes, diferentes construções. O código que é fornecido pelo sistema operacional ao hardware, ele é padronizado. O sistema operacional também ele tem um serviço que é a instalação e alteração de recursos administrados pelo sistema operacional. Então, esses recursos aqui, eles podem ser modificados, instalados e etc. E também interface com o usuário. Temos aqui o tal de GUI, Graphic User Interface, e é exatamente a interface gráfica que permite ao usuário compreender e visualizar aquilo que o sistema está processando, que o sistema está fazendo. Nesses 2 ou 3 próximos slides, nós temos alguns exemplos, né, de sistemas operacionais. Aqui os nomes de alguns deles, da Burroughs, Univac, IBM, essa lista aqui de sistemas operacionais. O Unix para mini computadores, AT&T, Bell Labs, sistemas operacionais desenvolvidos por essas empresas, por essas instituições, Solaris, o Mac, o sistema operacional do Mac, da Apple, os microcomputadores PC, computadores pessoais, né, com Linux, com o Windows e tudo mais, e as padronizações também estão necessárias que o sistema operacional atende.
Note que o sistema operacional ele é um software, é um programa de computador que é executado sobre uma plataforma de hardware. E esse software ele tem requisitos que precisam ser atendidos. Então, o desenvolvedor, ao compor esse software, ao desenvolver esse software, ele vai pensando aqui naquilo que ele precisa atender para que o usuário tenha, como resultado do processamento, aquilo que ele busca na execução de um determinado programa. Temos aqui os sistemas operacionais dos sistemas móveis, como, por exemplo, o Android da Google. E note aqui que temos os BlackBerry, o iOS também, o Windows Phone, todos eles sistemas operacionais conhecidos. Aqui temos um esquema da evolução dos sistemas operacionais para computadores pessoais. Temos aqui a IBM, temos a Microsoft, com o DOS, Disk Operating System, sistema para operação de discos, uma tradução livre, existiu desde do ano de 1981 até o ano de 1993. Ele era bastante utilizado, mas ele é pouco visual. O MS-DOS ainda existe, ainda pode ser usado, mas ele é pouco visual. Já o Windows, ele surgiu aqui como uma interface gráfica e permite ao usuário visualizar melhor, de uma forma colorida, com formas, com ícones, aquilo que o computador está fazendo, o que ele pode vir a fazer. Temos o Windows 95, 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000 e aí vai, até o Windows XP, aqui com as características do Millennium Edition e o Windows 2000 são incorporadas ao Windows XP. Temos o Home, Pro, Windows Server e o Windows Vista 7, 8, 10 e o Windows 11, que é o último deles. E outros sistemas operacionais aqui que são utilizados em outros computadores. Dentro do tópico, né, que nós temos aqui, nós vamos de arquitetura de computadores. É interessante nós falarmos um pouco sobre os sobre os circuitos integrados. E a tecnologia VLSI, que é a quarta geração dos computadores, ela tem como característica a existência de circuitos integrados com uma grande quantidade de componentes e de sistemas integrados. A tecnologia atual nós temos, né, são dispositivos implementados ou fabricados em circuitos integrados, CIs ou chips, com substratos de silício, que é um material semicondutor. As dimensões de cada elemento estão na ordem aqui de grandeza de micro, de 1 milésimos de milímetro, e até mesmo, em alguns casos, nanômetros. Microprocessadores, né? Estão circuitos integrados, como os Core, Intel Core i3, i7, até i9 de 12ª geração, os Intel Xeon, quarta geração, para servidores, os AMD Ryzen, Cortex, todos esses microprocessadores aqui, eles são parte de um sistema computacional, eles são circuitos integrados, eles executam parte do processamento, uma parte do processamento que é executado por hardware, eles executam e são aqui, como eu já mencionei, circuitos integrados. E as memórias, temos memórias aqui de 16 gigabits, 16 GB por 1 bit. Se for ter uma memória RAM, dinâmica RAM de 8 bits, então seria 8 memórias de 16 GB por 1 bit cada uma delas. E temos, como são 8, temos o byte. O giga aqui é 10 a nona, mas é aproximadamente isso, tá? Na correspondência aqui, quando a gente fala em gigabits ou gigabytes,
nós temos aqui um valor aqui diferenciado. E, por último, aqui temos as DDR5, com um sinal de sincronismo aqui, que ela é capaz de responder da ordem de 6 a 8 GHz. E armazenando aqui 32 kilobytes, um único pente que é introduzido no slot da sua placa-mãe. DDR5 é a última tecnologia que nós temos, uma velocidade de sincronismo bastante elevada. Sobre a evolução dos circuitos integrados utilizados como microprocessadores, ou que são microprocessadores, nós relembramos aqui a lei de Moore, que o número de transistores integrados em um único chip dobra a cada 18 meses. Nós temos esse gráfico aqui, mostrando a quantidade de transistores dentro de um chip, na medida em que o tempo vai passando. Quanto foi aumentando essa quantidade? E a lei de Moore foi sendo atendida. Temos os valores, tá, de transistores que constituem esses processadores aqui. Note que em 1971, com 4004, nós tínhamos 2.500 transistores. Em 8086, 8080, processadores mais antigos, nós temos 5.000, 29.000. Mas o aumento aqui do Pentium 3 para o Pentium 4 praticamente dobrou a quantidade de transistores, já na casa dos milhões, 24, 40 milhões de transistores. Só uma curiosidade, né? Existem mais transistores na Terra do que grãos de arroz. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, achei tão estranha, mas ela faz todo sentido, porque a quantidade de computadores com processadores superiores a um Pentium 4, por exemplo, aos Core 3, Core 7, nós temos muito mais do que isso aqui, muito mais do que 42 milhões de transistores e milhões de computadores. Tivemos a conta, nós temos um número extremamente elevado de transistores no mundo inteiro. E supera a quantidade de arroz, grãos de arroz. Temos as dimensões típicas de microprocessadores que vão diminuindo com o passar do tempo. Em 1970, por exemplo, tínhamos processadores, o 8008, tinha 10 micrômetros de dimensão característica. Uma dimensão característica, ela caracteriza o sistema, ela caracteriza o microprocessador, ou chip microprocessador. Na construção de um microprocessador, nós temos transistores, que nós chamamos de transistores de metal, óxido semicondutor. Tem um nome relacionado com a construção, como que ele é formado, como que ele é construído, quais são os materiais envolvidos. De metal, óxido semicondutor, que imagina um metal, um óxido, que é um isolante, e o semicondutor. Quando nós temos regiões, chamamos regiões de dreno e fonte, vocês não precisam necessariamente memorizar esses nomes, nós temos duas regiões, uma dreno, outra fonte, e essas regiões elas estão distantes entre si. Essa distância entre essas regiões, num transistor, apenas, dentro de milhões deles, num microprocessador, tem esse distanciamento característico. No caso aqui do 8008, 10 micrômetros. À medida em que o tempo foi passando, 88, por exemplo, 3 micrômetros. Depois 1,5 micrômetros no 80286, e assim sucessivamente. No Core 7, nós temos aqui 22 nanômetros em 2012, no caso do Core 7. Já é uma distância, né, entre dreno e fonte, entre uma região e outra, do transistor, muito pequeno. O resultado direto disso, além da densidade de integração, ou seja, a quantidade de transistores dentro de um único chip, que tem uma certa dimensão, nós também temos o aumento da velocidade
de processamento. Então, o tempo necessário para que um ciclo de sincronismo seja completado é muito menor. E notem aqui a comparação com esse gráfico, na medida em que você vai diminuindo aqui a dimensão característica do seu transistor, que está dentro de um determinado microprocessador, nós vemos aqui essas comparações que nós temos. Tá? Depois vocês podem analisar, que é bastante interessante. E ainda falando de circuitos integrados, um pouco sobre a construção deles. Eles são construídos sobre substratos de silício. Nós temos aqui uma lâmina de silício ou uma bolacha. Cada quadradinho desse é um microprocessador. Então, um detalhezinho de um dos quadradinhos está aqui. O microprocessador completo, com todos os seus blocos, as suas partes, todos os seus sistemas, interligações e tudo mais. Está aqui, visualizado num zoom. Depois que nós fabricamos o transistor, empregando a tecnologia de microeletrônica, uma coisa curiosa é que os microprocessadores, os chips todos que estão aqui, nessa região mais central da lâmina, são idênticos. Isso permite uma propriedade chamada reprodutibilidade. Então, o processo ele permite você obter exatamente o mesmo chip. Ele tem características iguais. Na hora de fazer um teste, por exemplo, aquele chip, você testa um desses e os demais são idênticos. Eu não preciso testar todos. No processo aqui de disponibilização desse nosso microprocessador, nós temos um momento aqui, os contatos elétricos. São feitos aqui no seu chip. Depois o encapsulamento, colocar isso aqui tudo encapsulado, protegido fisicamente. Temos uma outra vista de lâminas de silício com diâmetros diferentes, ou wafers também, né? Onde, devido a esse diâmetro, nós temos uma quantidade maior ou menor de chips de microprocessadores, no caso. A máquina mais valiosa do mundo. Estamos pensando aqui num sistema de litografia por ultravioleta extremo para fabricar chips de computador. Então, temos aqui a incidência de luz, aqui na faixa do ultravioleta. E essa luz vai modificar alguns filmes, de tal forma que eles podem ser removidos ou não daquela região que foi iluminada. Esses filmes são chamados de fotoresistor. Então, o fotoresiste ele é uma substância que está na fase líquida e é colocada sobre a superfície da sua lâmina de silício e ele se espalha, ele tem um spinner, ele vai se espalhar, coloca-se ele numa placa quente, um baking, né? E você vai ter como uma cura. Você vai ser removido uma parte solvente, vai ser removido o solvente devido ao calor, e você vai ficar ali com um filme sobre a sua superfície. E esse filme ele é submetido a etapas, né, fotolitográficas que permitirão você construir estruturas, né, transistores, diodos, resistores, capacitores, até mesmo dispositivos sensores, tudo mais, utilizando aí esses métodos de fabricação. Aqui é um detalhe do processo de fotolitografia. Temos alguns feixes de luz atingindo lâminas de silício, produzindo aqui nossos padrões, que vão permitir, em processos seguintes, obter um circuito integrado com tridimensional. Né? Nós não temos a visualização dos componentes apenas numa superfície. Nós temos eles colocados um sobre o outro, formando uma estrutura tridimensional, com 2D mais 3D
na vertical. Processo de projeção de imagem de circuito sobre silício. Então, isso que nós mostramos aqui, essa sistema de litografia, ele vai servir para exatamente isso, incidência de luz. Então, eu tenho aqui minha máscara, minha fotomáscara, tenho uma lente e eu tenho aqui uma região da lâmina, do wafer, lâmina ou wafer, tem uma funcionalidade. Tá? Pode ser um chip correspondente ao microprocessador, um desses pontinhos aqui. Mas eles são construídos a partir de litografias e corrosões sucessivas. Tá? Não é uma só ou duas, são várias. Como eu tinha mencionado, fabricação em 3D. Aqui, por exemplo, nesse desenho, eu vejo contatos elétricos conectando regiões do chip. Temos aqui um desenho de um circuito em VLSI, uma foto desse circuito, que vem encapsulado. Tá? Esse aqui é encapsulado, tem os contatos elétricos, o encapsulamento aqui desse circuito VLSI. Ainda falando dos circuitos integrados, temos aqui os encapsulamentos, que estão a proteção, né, para a circuitaria que nós temos, que é extremamente frágil. Então, ela precisa ser encapsulada ou protegida. E esses chips estão colocados aqui no respectivo suporte do microprocessador. E temos aqui os pentes, né, os soquetes para pentes de memória. Então, eu coloco as memórias aqui, só com encaixe, com muito cuidado. E aí eu tenho processador mais memória RAM, que ele vai acessar durante o seu processamento. Temos uma curiosidade aqui, esse System on Chip, e temos um Qualcomm Snapdragon 600. Esse chip, né, ele tem uma porção de funcionalidades dentro dele. Eu tenho, por exemplo, uma GPU, né? Temos também integrado com ele uma internet, né? Os controladores de rede, tá? Então, eles estão bem aqui. É uma parte só para a rede. Temos aqui uma interface para câmera e outras interfaces aqui para música, display, navegação e etc. Tudo num único chip, e esse chip existe. Não é uma abstração da mente. Ele existe e ele é construído de tal forma a ter todo esse recurso apenas numa região bastante limitada. E o 3D Stacking é basicamente diversos chips em um mesmo encapsulamento, o package. Conexão através do TSV, ou tal Silicon Via. E aqui temos um desenho aqui em corte, né, desse 3D aqui, dispositivos construídos em 3D. Chips em smartphones, processador e memória em um único encapsulamento, né? Exemplo de memórias, aqui eu tenho algumas memórias com esse HBM2 Products Configuration, e temos aqui algumas características dessas memórias. O tipo de uso que nós fazemos dela, a banda dela, o spin, tá? E a interface de entrada-saída, quantidade de memória, etc. Aqui está tratando aqui das memórias. Memórias de estado sólido na forma de chips. Mas aqui o armazenamento agora, a gente vai falar de mídias de óticas, mídias magnéticas, tá? As mídias de grande quantidade de capacidade, né, de armazenamento.
A ideia, uma coisa curiosa é que uma mídia, uma elevadíssima capacidade de armazenamento, por exemplo, um HD de 1 TB, ele armazena muita coisa. E uma memória RAM de 8 GB, ela nem se compara com relação a um HD de 1 TB. Ela tem muito menos posições endereçáveis para armazenamento de informações e de dados. Mas o, e a, essas memórias RAM, elas são muito rápidas, com é, pouca capacidade de armazenamento de conteúdo. Já as memórias magnéticas, por exemplo, o HD, elas têm uma capacidade de armazenamento superior, uma quantidade de dados que são armazenados muito grande, mas a velocidade de acesso a esses dados é bem menor. Então temos aqui um jogo aqui, né? Grande capacidade de memória, pequena velocidade, uma pequena capacidade de memória e uma grande velocidade. Né? Primeiro o HD e segundo a memória Dynamic RAM. E falando do armazenamento aqui, temos arquivos digitais estruturados em diretórios, podem conter dados ou programas, dispositivos, né, discos, fitas, discos óticos, etc. E qual vocês têm o armazenamento. Unidade de armazenamento, discos, no caso do disco ótico, nós temos aqui uma quantidade expressiva, né, de discos. Em cada um desses discos, uma quantidade grande de informações. Basicamente é isso aqui, com as fotos dessa unidade de armazenamento. Armazenamento óptico, também temos aqui algumas capacidades e um pouquinho do princípio de funcionamento. As unidades de estado sólido, né, tá aqui como outras, e são extremamente comuns, os cartões de memória, por exemplo, os SSDs, então, e os pendrives. O armazenamento ele pode ser colocado em forma de camadas, em que você tem partes do seu armazenamento ocupando essas camadas. Denominado RAID 0, RAID 1, a RAID 2, são níveis, né? E na medida que você tem esses níveis, você tem o acesso ao conteúdo, né? Ali armazenado, ou acesso à posição de memória para armazenar alguma coisa. Então, temos aqui, por exemplo, o RAID 0, né, um número fixo de setores. O arquivo, né, eles são divididos em strips, armazenados em vários discos. Resultado, escrita e leitura paralela. Essa configuração para o armazenamento, né, ele tem uma escrita e leitura paralela, ele possibilita isso. RAID 1, escrita duplicada, resultado, escrita igual a RAID 0, mas leitura 2 vezes mais confiável e com qualidade. E assim sucessivamente. Vantagem e desvantagem de cada configuração dessa. Comunicação. Comunicação tem a ver com as redes, computadores, tem a ver com a internet, tem a ver com a troca de dados entre máquinas distantes fisicamente. Nessa comunicação, o bloco que a gente está tratando, tratou desse bloco, dispositivo de entrada e saída, tratamos do processamento, tratamos do armazenamento, e agora vamos tratar da comunicação. Então, troca de informação com outros computadores, protocolo de comunicação e dispositivos. Rede de computadores, internet, automação industrial e comercial. Então, a comunicação aqui se dá dentro dessas estruturas, desses temas, tá? Emissão de bits em estéreo por vários meios de comunicação, né? Tem os meios de comunicação aqui com cabos, par traçado, coaxial, fibra ótica, sem fio, radiofrequência, infravermelho. Temos com relação ao canal, a capacidade do canal ou velocidade, tá? Eu tenho observado isso.
E essa capacidade tem a ver com taxa de transmissão e PPS, né, bits por segundo. Taxa de comunicação, né, taxa de transmissão de dados ou recepção de dados. Overhead, taxa de comunicação efetiva e a latência. Modulação também é importante falar. Como nós estamos falando em comunicação, precisamos pensar em modulação. As mais conhecidas são AM, FM, portador de fase. Nós temos outras para dados digitais, aqui dados analógicos, AM, FM, PM. Mas para digitais temos o SK, FSK, PSK e EAM. EAM. Os modems dentro da comunicação, né? Eles vão fazer modulação, tradução de dados no formato digital para o analógico, para que no analógico ele seja amplificado e transmitido. Depois, lá na frente, ele é recebido e convertido novamente em digital por meio de conversor digital analógico, ou analógico digital, perdão, analógico digital, esse último. O processo inverso da demodulação, a modulação e os modems, né? Os dispositivos de modulação e demodulação para transmissão de dados digitais por cabos condutores elétricos, cabos de TV a cabo, etc. Wireless, inclusive. Tipo de redes, que difere com relação à distância física entre nós, de uma rede, entre dois computadores, estão muito distantes ou estão próximos. Quando estão próximos, formam uma rede LAN, rede de área local. São equipamentos de um edifício ou de uma área local. E as redes de área expandida WAN, que operam sobre grandes regiões metropolitanas ou geográficas, né? E redes internacionais, usadas para a comunicação entre países. Três aqui que é importante. Agora, por falar na rede de área local, né? Nós temos aqui essa configuração, um barramento aqui. Esse barramento está conectando esses computadores. Esses barramentos não são necessariamente cabos, mas pode ser wireless. E essa rede local, esses são os computadores aqui que estão interligados entre si. E informações são trocadas entre eles. A rede mundial de computadores, a internet, né? Eu tenho aqui um navegador, tem um modem telefone, que é extremamente lento, um modem cable, um operador de TV a cabo, e a interligação aqui com a internet. E essa interligação toda aqui, ela não é simples. Ela é obtida por meio de roteadores, tá? E vão enviar os dados aqui, diferentes caminhos. Então, digamos que quer transmitir a informação para esse. Então, essa informação 1, 2, 3, depois vai para 4, 5, e assim sucessivamente até chegar no destino. E nós temos os pacotes, né? Comunicação sem fio, algumas padronizações, né? De empresas. E o dispositivo de entrada e saída, né? E faz interface com o usuário, né? Interface com máquinas e equipamento também. Não são necessariamente do usuário humano, mas são máquinas e equipamentos que você possivelmente utilizar esses equipamentos. O sistema operacional tem um papel muito importante aqui. Dispositivo com display, vídeo, teclado, mouse, impressoras, são exemplos aqui de dispositivos de entrada e saída. Então, vem aqui. E o processamento, ele pode pegar informações desse dispositivo e utilizar. Teclados também são exemplos de interface de entrada e saída, né? Sensores ápticos, por exemplo, tato, consciência e formato, as teclas 3D, né? E, por fim, aqui, a realidade, digitalização, armazenamento, processamento e dispositivos de saída e a realidade novamente. Então, e nós terminamos a nossa aula de estrutura dos computadores, a parte 2 e a parte final. Então, pessoal, boa sorte para vocês e logo vamos passar para vocês a próxima aula. Valeu, até mais.